Queria, antes de mais, agradecer-vos a disponibilidade que têm de me ouvir. Espero que possam, de alguma forma, dar por bem emprego o vosso tempo. Eu ainda não sei bem o que vou dizer, porque não é? Eu sou, ainda por cima, um psicólogo clínico, não é? Que venho falar para os colegas de educação. Ainda por cima, agora, a minha posição está ainda por cima como presidente do Colégio de Especialidade da Clínica. Mas pediram-me para vir falar de supervisão. Aqui eu vou juntar a intervisão, porque acho que uma coisa não é que sejam sinónimos, não são, mas eu considero que são duas faces da mesma moeda e, portanto, acho que é importante também e relevante fazê-lo. E o meu grande desafio é fazê-lo no contexto da educação, não é? Porque, evidentemente, e como sabemos, tradicionalmente, a supervisão estava muito mais ligada à questão da clínica. Essa, aliás, uma das questões da própria psicologia, que começou pela clínica, ainda que também muito ao mesmo tempo na educação, mas a verdade é que inicialmente a tradição da psicologia foi mais ligada à clínica, independentemente de sabermos que a área da educação é uma das áreas centrais e fundamentais e aí com menos confusões identitárias, eu diria, do que até a parte da clínica, não é? Porque de facto os psicólogos vieram na educação ocupar um espaço que não era desempenhado por ninguém em concreto, ok? Portanto, não havia alternativas. Não vamos entrar por aí, ainda que depois vocês me fizerem perguntas sobre isso, eu não resistirei a falar sobre isso também, mas inevitavelmente vieram ocupar um espaço que não existia antes, no fundo, pelo menos da forma como o colocamos, e que percebemos que é cada vez mais importante e relevante. E também por isso, e foi dessa forma que eu interpretei um bocadinho esta oportunidade de vos falar destas questões da supervisão e da intervisão a este nível, precisamente pela importância que eu acho que elas têm e desempenham na nossa formação como profissionais, e evidentemente em função disso naquilo que é o nosso grande objetivo, que é sermos o mais competentes possível se quisermos, e portanto conseguirmos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E portanto no fundo é um bocadinho por aí que eu quero ir. Não tenho aqui, como vos disse, totalmente definido o que vos quero dizer, é evidente que tive que me organizar um bocadinho, mas estou absolutamente disponível para resvalar para onde vocês entenderem e, portanto, inevitavelmente, se vocês me quiserem fazer o favor de me ir questionando a meio caminho, não tenho nenhum problema, não é? Seja por escrito, seja verbalmente, que se calhar é mais fácil a meio caminho. Mas não se preocupem, gosto muito de ser interrompido, porque torna depois a coisa muito mais uma conversa do que outra coisa qualquer. Aliás, eu acredito pouco em conferências maiores do que 20 minutos, não é? E inevitavelmente nós temos 45, o que significa que eu não posso falar os 45, como devem imaginar, terei que conversar convosco a maior parte do tempo. E, portanto, isso seria, para mim, muito mais compensador do que vir aqui dizer aquilo que me apetecer dizer e não ter disso o feedback, que acho que é o mais importante neste tipo de oportunidades. Seja como for, é evidente que, e, portanto, eu tenho aqui uns slides que tratei de tentar recuperar, e este primeiro, no fundo, vem legitimar a importância disto que vamos dizer a seguir, não é? Eu há muito tempo venho tentando o mais possível fazer uma distinção entre aquilo que eu considero atividades técnicas e atividades profissionais. Não para valorizar umas em detrimento das outras, porque todas as dimensões profissionais têm naturalmente uma parte técnica muito importante e, evidentemente, todas as dimensões ou atividades técnicas têm também uma dimensão profissional. Mas a diferença que eu gosto de sublinhar a este nível está muito mais relacionado com aquilo que, no fundo,
vem trazer a psicologia como, para mim, uma das atividades ou profissões mais relevantes da atualidade, não é tida dessa forma ainda em termos daquilo que é o seu reconhecimento, mas o reconhecimento, pelo menos quanto mais não seja ao nível, seja ele financeiro, seja ele também, não é, em função do estatuto profissional, mas seguramente das mais relevantes ao nível daquilo que é a sua importância e a sua relevância na sociedade hoje em dia. E a prova maior é que toda a gente nos quer copiar hoje em dia, é muito curioso, há cada vez mais atividades que vão surgindo à volta da nossa, com identidades um bocadinho diferentes, mas que pretendem de alguma forma, não é, aproveitar-se daquilo que é o sucesso, pelo menos da ciência psicológica, seguramente no nosso mundo. E esse sucesso não é estranho, não é, se me permitem, porque decorre um bocadinho daquilo que é um dos grandes valores das nossas sociedades atuais, modernas, que é a valorização do indivíduo, da pessoa. Okay? E, portanto, naturalmente, hoje a grande riqueza do mundo e da sociedade são as pessoas, e cada uma delas por si, e arriscamos sempre dizer que uma pessoa ou 1000 pessoas não valem mais do que uma, valem quando muito mesmo, porque as pessoas não têm valor, têm um valor que é impossível de quantificar, e, portanto, todas as pessoas são, como dizia o Kant, um fim em si mesmo, não é? E, portanto, nessa perspectiva, assim devem ser consideradas. E a psicologia faz isso. Não é? O intuito da psicologia, e se repararmos, ela é uma profissão nova, nós como atividade profissional somos muito recentes, e acho que é um dos problemas de que vamos sofrendo ainda hoje, é precisamente de sermos recentes e termos entrado em contextos e em circunstâncias onde estavam outros profissionais com outras identidades e com outros objetivos e que por lá se mantêm muito bem, mas nós viemos ocupar um espaço que não existia antes, mas que inevitavelmente é sempre sentido como de alguma invasão, e as pessoas experimentam sempre isso com alguma insegurança e por isso algumas resistências que fomos tendo àquilo que era a nossa atividade, mas a verdade é que fomos percebendo, e hoje cada vez mais, eu acho que vamos sentindo o reconhecimento da psicologia, mas veio precisamente ocupar esse espaço que é no sentido da valorização do indivíduo. Não é? Se antes a maior parte dos papéis sociais que eram desempenhados e aquilo que se pretendia, por exemplo, das tarefas educativas das pessoas, era ensiná-las a cumprir determinado tipo de papéis. Hoje em dia, o grande objetivo da educação é ajudar as pessoas a escolherem os papéis que querem desempenhar. E esta diferença é total e, portanto, traz naturalmente uma complexidade muito maior, porque já não é uma educação centrada numa metodologia de disciplina para, de alguma forma, ensinar o indivíduo a cumprir um determinado papel, é uma educação que visa dar confiança e dar valor ao indivíduo e fazer com que ele se sinta valorizado para que ele possa poder fazer as escolhas que entende que podem ser melhor para si próprios. E, portanto, nessa perspectiva, não é? Há toda uma alteração de paradigma naquilo que é a função da educação, e é aqui que trabalham os psicólogos, e é aqui que entram os psicólogos. E é muito por isso que cada vez mais, não é, nós temos uma profissão com uma estrutura que se pretende forte e que se pretende bem definida, precisamente porque trabalhamos numa atividade que é do mais elevado valor social, que é então o indivíduo, a pessoa, como eu dizia há pouco. E nessa perspectiva, precisamos da excelência na profissão. É? Quanto mais importante e quanto mais relevante é uma determinada atividade, mais ela tem que ser bem feita, porque as pessoas já não se satisfazem com a mediania. E é um bocadinho sempre este o pressuposto da atividade profissional, que é a nossa média tem que ser a excelência. E por isso é que o mercado livre por si só não é suficiente para regular atividades como a nossa. Porque, como sabem, o mercado regula em função da procura e da oferta. Então, se houver procura de profissionais, ainda que não sejam muito bem formados, mas tiverem espaço porque, por exemplo, são mais baratos, o mercado valida esse tipo de oferta. Ok? O que não é algo que nós possamos aceitar numa atividade com a relevância social da psicologia, onde, evidentemente, nós não aceitamos que haja psicologia de primeira, de segunda, de terceira ou de quarta. Toda a psicologia tem que ser de primeira, porque se ela é muito importante para as pessoas, todas as pessoas têm que beneficiar da melhor psicologia possível. E é nesta perspectiva que não nos podemos satisfazer
com aquilo que é uma distribuição normativa, tipo curva de Gauss, onde, não é, a maior parte é mediano, depois há alguns que são muito bons e há alguns mais fraquinhos e todos têm lugar. Não, aqui, do ponto de vista profissional, não podemos aceitar essa distribuição normal dentro da população dos psicólogos, tem que estar claramente desviado para a direita e todos temos que ser excelentes. E é um bocadinho nessa perspectiva que a regulação da profissão e a orientação, e se quisermos, a ideia da profissão é juntar-se em classe, porque essa boa prática, essa prática de excelência só pode ser definida pelos próprios profissionais. Não é? Porque o Estado, os decisores políticos, quem decide, não consegue distinguir a boa psicologia da psicologia de excelência, só consegue distinguir a boa psicologia da má psicologia, se me faço entender com esta metáfora. E, portanto, não podem ser eles a regular e a orientar e a definir quais são os padrões de atuação da nossa atividade, tem que ser os próprios psicólogos, porque esses sim podem conseguir distinguir a boa psicologia da psicologia da excelência, que é aquela que pretendemos atingir. E é por isso que o Estado entrega aos próprios profissionais a regulação e a orientação da sua própria profissão, no sentido de promover essa excelência, ok? Esse é o objetivo de uma organização como a Ordem dos Psicólogos, esse é o objetivo de tudo o que estamos, no fundo, aqui a dizer, que é promover uma prática que seja então da excelência e não ficarmos satisfeitos com uma prática normativa, com uma distribuição tipo curva de Gauss, ok? Para sermos excelentes, nós precisamos de conseguir ter o melhor resultado possível com todas as pessoas. E é aqui que vem a tal distinção entre atividade técnica e atividade profissional que eu gostaria que vocês considerassem muito bem. E que diz o seguinte: ora bem, se eu tenho uma determinada técnica para aplicar que eu aprendi, e todos temos, e aprendemos muitas técnicas naquilo que é o nosso exercício profissional, seguramente vocês são muito mais competentes do que eu na psicologia da educação, que é a área onde eu não tenho formação e, sobretudo, treino em trabalho na área clínica, mas vocês têm, e têm um conjunto de técnicas, sejam de avaliação e de intervenção, que aprenderam e treinaram ao longo do tempo, mas nós sabemos, como profissionais desta área, e sobretudo vejam bem na psicologia e na intervenção psicológica, que se as pessoas são todas diferentes, e essa é a certeza que nós temos, e que dá corpo à necessidade da psicologia, as pessoas são todas cada vez mais diferentes umas das outras, a mesma técnica não pode ter o mesmo resultado com duas pessoas que são diferentes. Tem que ter resultados diferentes. Okay? O que significa que se nós nos limitamos a uma intervenção técnica na nossa profissão, o que vai acontecer é que vamos ter um resultado normativo com as pessoas, mas não vamos potenciar a excelência. A excelência só vamos conseguir se conseguirmos adequar, adaptar cada intervenção nossa às características da pessoa que está à nossa frente, às características do indivíduo com quem estamos a trabalhar. E isso exige uma complexidade muito maior, exige uma autonomia profissional muito maior, exige uma responsabilidade muito maior, porque eu vou trabalhar sem rede ou com pouca rede, porque a rede é técnica. Eu sei fazer, faz desta maneira. Aquilo que é a promoção da excelência é conseguir ultrapassar essa dimensão técnica e conseguir transformá-la em função das especificidades de cada intervenção que eu faço. É isto que se tem que exigir um psicólogo para ele ser excelente. É isto que torna difícil e que faz com que a nossa atividade tenha que ir além da formação, ok? E do mero treino nessa formação. Né? E é aqui que depois vão entrar aquilo que eu chamo aqui a tomada de decisão, estão a ver? Que é, esta tomada de decisão é a capacidade de eu conseguir tomar uma decisão específica em cada cliente, vamos lhe chamar assim, não é? Com quem eu trabalho, em função daquilo que são as suas características. Este é o papel do psicólogo, esta é a complexidade da nossa atividade. E, portanto, eu não tenho tempo, no tempo que temos já passaram, vejam bem, quase 15 minutos, eu ainda só estou numa fase introdutória, não tenho tempo para desenvolver esta dimensão, mas é importante percebermos e estarmos conscientes que a forma como nós tomamos decisões não é uma forma puramente deliberativa.
eu sei fazer, aprendi, vou, não é, buscar as minhas aprendizagens, vou fazer as minhas escolhas em função disso. Não, nós somos seres altamente intuitivos e muito automáticos na forma como tomamos decisões e como fazemos coisas. E, portanto, isto significa que a nossa tendência em termos de trabalho é, em primeiro lugar, simplificar a realidade e torná-la o mais possível normativa, no sentido de irmos buscar a segurança do certo e do errado. Não é? Nós estamos sempre à procura do certo e do errado. Não é? E depois temos tendência a ir buscar as respostas àquilo que é a nossa experiência. E sendo a intervenção psicológica uma atividade altamente relacional, porque é a forma que temos de trabalhar e de intervir, vamos buscar muito daquilo que é o espaço das nossas relações, as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, as nossas experiências, o que não é o que se pretende na intervenção psicológica. O que significa que temos que ter um treino muito grande ao nível desta tomada de decisão e da nossa capacidade de refletir a forma como, evidentemente, tomamos decisões. E este slide vinha um bocadinho a propósito disso, que eu não vou desenvolver, mas que traz este exemplo que é do Dan Ariely, se vocês gostam destas coisas, é um autor a seguirem, não é? Sobre tomada de decisão e sobre aquilo que é a irracionalidade das nossas decisões, não é? E que nos traz, por exemplo, este exemplo numa TED Talk que ele faz brilhante sobre o tema, e em que mostra que quando pomos estas três questões, não é, que estão aqui do lado esquerdo na subscrição do Economist, não é, em que era uma questão, vejam bem, em que era uma subscrição online de $59 e depois uma subscrição em papel de $125 e uma subscrição em papel e online de $125 também, não é? Ele questionou-se por que raio existiria esta segunda opção que é igual à terceira e que não traz nenhum valor acrescentado e que é o mesmo preço. Seguramente seria disparatado escolher a segunda opção. E se ele assim pensou, melhor o fez e passou a 100 alunos dele, não é? Este questionário, o que é que eles escolheriam? E a resposta foi esta: 84% escolheu a terceira, 16% escolheu a primeira. Não é? Não surpreendentemente, ninguém escolheu a segunda. Então ele disse: esta segunda é uma opção inútil. Não é? E retirou-a e passou a outra amostra de alunos, de outros 100 alunos, não é? A mesma opção, agora sem a opção inútil que ninguém escolheu, e curiosamente, não é? Como vocês podem ver aqui, a resposta foi contrastante. 68% escolheu a primeira e apenas 32% escolheu a segunda. Ou seja, a resposta inútil que ninguém escolhe e que não serve para nada alterou as respostas das pessoas naquilo que são as suas escolhas, o que mostra que há uma série de fatores que influenciam as nossas decisões e que nós não percebemos que influenciam. E, portanto, nós pensamos que somos muito racionais e somos poucos, e, portanto, vai um bocadinho nesta perspectiva e é um bocadinho essa a ideia que nós é importante tirarmos. Porquê? Para percebermos que temos que ter, não é? E pôr energia nas nossas decisões, sobretudo quando estamos a tomar decisões não em função do nosso melhor interesse, mas quando estamos a tomar decisões em função do melhor interesse dos nossos clientes, no vosso caso, claramente, das nossas crianças. E é por isso que quando trabalhamos numa área como a psicologia, seja ela qual for, seja a educação, seja das organizações, e sobretudo numa área como as nossas, onde trabalhamos com pessoas e temos esta complexidade do objeto, esta diferenciação entre o objeto, não é? E que faz com que a decisão seja muito mais profissional e, portanto, nesse sentido, menos técnica, que temos que ter em atenção várias dimensões e, portanto, eu não vou desenvolvê-las que não tenho tempo e quero mesmo guardar tempo para conseguirmos conversar, que já percebi que ninguém me vai interromper até eu acabar de falar e, portanto, tenho que acabar de falar rápido. Não é? Não vou desenvolver outras dimensões. Alguém agora está a falar, mas não é para me fazer nenhuma pergunta, é porque tenho o microfone ligado. Seja como for, estas três dimensões que estão mais pequenas, que é o autoconhecimento, a formação de excelência e a humildade, teria muito a dizer sobre elas, mas interessou-me assinalar, sobretudo, estas duas, a experiência, que no fundo diz, não há bons psicólogos inexperientes, e que levanta a importância da supervisão naquilo que é o nosso treino e a nossa capacidade de podermos ser excelentes. Se não há bons psicólogos inexperientes, é fácil perceber porquê.
se nós funcionamos automaticamente, se tomamos decisões intuitivas, baseadas na nossa experiência, nunca vamos conseguir trabalhar numa área tão complexa como a psicologia, onde vamos ter que considerar toda a dimensão técnica da nossa profissão. Vamos ter que considerar tudo aquilo que são as características particulares do indivíduo. Vamos ter que considerar aquilo que são as nossas características particulares. Vamos ter que considerar o contexto, vamos ter que considerar a família, vamos ter que considerar todas as perspectivas associadas àquilo que é a complexidade da nossa intervenção, e acreditamos que fazemos isso, considerando todas estas variáveis, naturalmente sem experiência. Se bem se lembram, quando aprenderam a conduzir, acredito que a maior parte das pessoas que aqui está tem a carta, devem se lembrar daquilo que foi a primeira aula de condução e da dificuldade que nos parecia tirar o pé da embreagem e carregar no acelerador e ao mesmo tempo olhar para todas as outras variáveis com que tínhamos que considerar para conduzir um carro sem ter um acidente. Bem, ser psicólogo é muito mais complexo do que conduzir, eu não tenho dúvidas disso e acredito que vocês também não. E, portanto, acreditarmos que podemos fazer a nossa intervenção de uma forma normal e natural, não é? Considerando todas estas variáveis, sem experiência, é apenas e só uma fantasia. Não é? E, portanto, nessa perspectiva, precisamos da experiência. E como a experiência só se ganha fazendo, significa que nós não podemos trabalhar sem supervisão, porque até sermos experientes, vamos ter uma prática que seja supervisionada. O quinto nível, está aí uma pessoa que está distraída, deixa, eu consigo ativar se calhar o mudo. Pronto, já consegui, estava aqui uma pessoa sem som, com o som. E toda a gente desapareceu agora do meu ecrã, não tenho nenhuma cara para quem olhar. Portanto, se alguém quiser ligar o vídeo é bom, porque eu neste momento estou cá. A falar para mim próprio. Agradeço, Rafael, mas tem que ligar o vídeo. Também tenho Eu falo para si. também estou. Pronto, Tenho o vídeo ligado, agora mas está ligado. Agora já tenho duas. Já tenho duas. Mas não esteve sempre É ligado. que eu só vejo, depois desapareceu. Agora apareceu um mutinho. Eu só tenho três fotografias, porque tenho o ecrã compartilhado, só aparecem 3. Não é? E se eu vou para mais, depois ocupo o meu ecrã todo, eu também não vejo o slide e tenho que ver em que slide estou. E portanto, de repente desapareceram-me todos. E portanto, eu fiquei... Estamos cá. Ótimo, Estamos cá isso eu todos. agradeço. Muito obrigado. E a falar da outra parte, que é da parte da intervisão, não é? Que é uma questão diferente da supervisão e que decorre de quê? Que é importante percebermos. Decorre do facto de nós termos tendência a irmos normativizando a nossa prática. Okay? Nós temos tendência a simplificar as nossas decisões e a ir buscar aquilo que é a decisão certa. Tomamos este pelo anterior, porque nos dá conforto. Se da outra vez resultou, eu vou fazer igual. Então a nossa tendência ao longo do tempo, à medida que vamos ganhando experiência, é simplificar a nossa atividade e perder complexidade, ou seja, deixar de olhar para o indivíduo como um indivíduo e passar a olhar para ele como um caso, igual aos outros que a gente já viu antes. Porque isto nos dá o conforto, já sabemos como é que vamos agir. E isto é uma tendência que nós temos que contrariar ao longo do tempo. A intervisão é central nisso. A intervisão é central também, e vamos já ver as definições de cada uma destas duas coisas, é central também naquilo que é o nosso autocuidado. O nós não nos irmos isolando na nossa prática e irmos discutindo com as pessoas aquilo que são as nossas dificuldades e os nossos problemas. Inevitavelmente. Está aí alguém com som, ok? Porque esta questão da intervisão traz também esse autocuidado, que é a nossa capacidade de podermos discutir com outros colegas aquilo que são os nossos casos, trocarmos experiências e ajudar-nos a lidar com as nossas dificuldades e ajudar-nos a perceber outro tipo de intervenções ao longo do tempo e ajuda-nos a não perder a complexidade. Então, são duas faces da mesma moeda, são questões diferentes, e portanto, tem aqui duas definições que, no fundo, aquilo que vem trazer, e como os próprios nomes indicam, a supervisão é de alguém mais experiente para alguém menos experiente, ok? E esta é a lógica. Pode ser um processo individual, pode ser um processo de grupo, mas é claramente uma atividade onde, como todos nós agora temos que fazer psicólogos quando temos o ano profissional júnior hoje em dia, o dito estágio profissional, não é? Temos um ano de supervisão obrigatória. O que estamos a definir e a dizer que se calhar esse ano de supervisão obrigatória é insuficiente para conseguirmos atingir a tal excelência e, portanto, precisaríamos de mais supervisão.
já lá vamos às dificuldades práticas disso mesmo, e depois a intervisão, que é aquilo que devemos fazer ao longo da vida, e portanto conseguirmos ter grupos em que conseguimos discutir com colegas do mesmo nível, aqui não de formações superiores, de formações semelhantes, com experiências semelhantes, que de alguma forma nos ajudam a manter a complexidade da nossa atividade e evitar demasiados mecanismos de simplificação. Para terminar, que já vou quase em meia hora de conversa, o que é tempo a mais quando se está numa conferência. E muito rapidamente, o que eu tenho aqui são o que eu chamo as dimensões dos princípios da psicologia, ou seja, as dimensões a que temos que ter cuidado, não é? Temos que ter atenção quando tomamos decisões. E tenho aqui, não é, um conjunto de asserções, uma espécie de uma escala de tomada de decisão, que são um conjunto de dimensões às quais nós devemos estar atentos para tentar perceber, e que depois decorrem dos princípios que estão aqui atrás. Vejam que tem uma letrinha à frente, é a letrinha que nos traz àquilo que é a dimensão anterior. Quando nós pensamos assim, tenho facilidade em tomar decisões no exercício da minha profissão. Estão a ver? É fundamental irmos fazendo estes exames de consciência para nós próprios. Tenho facilidade em tomar decisões no exercício da minha profissão? Bem, se não tenho, eu tenho aqui coisas a fazer, está a ver a letra C, ao nível da competência. Eu preciso de mais formação. Depois digo assim, identifico com facilidade as tensões e dificuldades existentes nas minhas decisões profissionais. Não é? Com facilidade eu consigo identificar problemas e dificuldades. Não é? Depois posso-me perguntar, sou capaz de me pôr em causa e de procurar ajuda quando sinto necessidade, faço situações no meu exercício profissional? É uma coisa que eu faço com frequência. Não é? Porque se não faço, eu provavelmente estou ali a falhar na responsabilidade profissional. Estão a ver? Vejam, no meu exercício profissional apenas me preocupo com o meu cliente e não com quaisquer outras variáveis externas. Só olho para o cliente e não olho para mais nada. Não tenho mais nada em consideração. Não é? Consigo prestar o mesmo nível de cuidado e atenção a todos os meus clientes. É? Ou há uns que de vez em quando eu me distraio e presto mais atenção que a outros que acabo por negligenciar um bocadinho mais. Não é? Sinto uma responsabilidade acrescida em função da importância da intervenção psicológica, tenho consciência da importância do meu trabalho. Ou às vezes simplifico até a minha atividade e sou o primeiro a desvalorizar aquilo que é o impacto que o meu trabalho possa ter junto de alguém com quem estou a intervir. Não é? Sinto-me de facto preparado para tomar boas decisões profissionais, para ser excelente. Nunca tenho dificuldades nas minhas decisões profissionais. Não é? Sinto-me na maior parte das vezes competente. Não é? Estou satisfeito com as decisões que tomo. Não é? E por aí fora. Vejam, tenho aqui uma série de asserções, podíamos juntar outras, estas são aquelas que nós identificamos como aquelas que se calhar mais vezes nós nos devíamos perguntar. Vejam, na minha prática profissional nem sempre consigo privilegiar os interesses do meu cliente em função de outros interesses organizacionais ou sociais, que são as dificuldades que temos em termos organizacionais e no choque, no vosso caso, muitas vezes com as escolas ou com qualquer outra organização com que trabalham. Tudo isto são pitfalls, são dificuldades, são problemas que evidentemente todos temos que enfrentar e que é importante, que são questões que nos fazemos com frequência e com regularidade para tentarmos perceber até que ponto é que não precisamos de ajuda naquilo que é o nosso trabalho. É evidente que isto tem um conjunto de dificuldades, não é? E a maior delas todas, está aqui o ajudem-me, é vocês ajudarem-me a perceber, a identificar as dificuldades que vocês têm. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a supervisão e a intervisão são fundamentais na prática da psicologia. Curiosamente, daquilo que é a minha experiência na psicologia da educação, a intervisão é mais frequente do que em outras áreas da psicologia. Talvez vocês me possam ajudar a compreender porquê, mas os maiores exemplos de intervisão que vamos tendo estão centrados muito mais na psicologia da educação do que noutras áreas. É algo que ando há muito tempo a tentar motivar e acho que se vai conseguir a ordem para desenvolver em termos de criar condições para que todos os colegas possam ter acesso à intervisão. Evidentemente, a supervisão, e eu volto aqui a dizer, é a supervisão para além daquilo que é o nosso estágio profissional ou ano profissional júnior, tem mais dificuldades em todas as áreas que não sejam da clínica, porque na clínica há uma tradição dos colegas que fazem formação em psicoterapia, que por tradição é a área onde se faz depois prática supervisionada, não é? Em pós-graduação, depois do indivíduo estar já formado.
na psicologia da educação, nas organizações, há menor tradição disso mesmo e, portanto, há mais dificuldades em conseguir chegar àquilo que é supervisão. Não é? E, portanto, a primeira questão que surge muitas vezes a este nível é onde é que se faz supervisão a este nível? Não é? Com quem? E depois como é que as pessoas pagam este serviço? Isto tem que ser pago pelo próprio? Isto não deveria ser das organizações, as pessoas trabalham? Não é? E como é que nós percebemos os mínimos e os máximos dessas supervisões? Não é? Qual é a necessidade? Existe uma regra, não existe uma regra? Como fazemos, como sabemos, como deixamos de fazer? Não é? E depois, naturalmente, como é que vamos conseguir que esta necessidade, que é de todos, possa entrar na cultura das instituições, porque vejo também pouca facilidade em conseguir isto de outra maneira. A verdade é que hoje, por exemplo, para alguém ser especialista na área da psicologia da educação pela ordem dos psicólogos, esse alguém tem que fazer supervisão obrigatória. E estamos a falar de cerca de 40 horas de supervisão individual ou 80 horas de supervisão em grupo. Como é que isto se faz? Como é que isto se consegue? Esta é uma das interrogações e seguramente umas dificuldades. Portanto, nessa perspectiva, meus senhores, eu estava no último slide, que já não sei onde é que está perdido, porque eu esqueci-me que eu estava aqui a partilhar, não é, o meu ecrã. Seja como for, era isto que eu tinha para vos dizer. Deixem-me partilhar outra vez o ecrã para pôr o slide de fim, que é para mostrar direitinho que está aqui eu. Acabei o que eu tinha para dizer, agora queria ouvir da vossa parte o que têm para me dizer. Muito obrigado. Esta é a altura, já falei demais, já vi, mas onde gostava que me pusessem questões. Já tem aqui muitos bate-papos, não sei se isto são questões, não, são boa tardes, vá lá. Essa supervisão, como é que é feita? Depois, colegas nossos, em contexto de sessão psicoterapêutica, ou Não, a ideia não é essa, Duarte, porque a psicoterapia é no contexto da clínica. Né? O que é fundamental é criar condições, e por isso eu pus aquilo nas dificuldades. Né? Por exemplo, a Ordem, no outro dia falava sobre isto, né? Tem muita consciência daquilo que são as dificuldades que, por exemplo, os colegas da área da educação das organizações têm para fazer a supervisão, precisamente. Primeiro porque trabalham num contexto que é um contexto organizacional. Não é? Seja a escola, seja o que for, não é um contexto clínico onde há um contexto privado e onde as contas podem fazer de outra maneira e as coisas podem funcionar de outra forma. E, portanto, não é? Estamos a falar de tempo extra de trabalho para os colegas, estamos a falar de custos extra, estamos a falar de um conjunto de dificuldades práticas que, evidentemente, se colocam a este nível. E esse é um dos grandes desafios que temos. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida, eu espero que nenhum de nós tem dúvida, que todos nós precisamos de mais formação e de mais experiência, que isso seria algo de positivo para todos os psicólogos. Em contrapartida, todos nós temos noção daquilo que são as dificuldades e, portanto, o que precisamos é, em conjunto, todos pensar e encontrar soluções. Né? Eu costumo dizer, ando há muito tempo a tentar cunhar o termo intervenção psicológica em português, confesso que em inglês ainda não tenho termo para isto, o psychological intervention não funciona muito bem, não é, daquilo que eu percebo pelo tipo de artigos publicados, mas de cunharmos o termo intervenção psicológica, primeiro porque tem psicologia no nome, é? O que faz com que só os psicólogos possam fazer, e depois porque, de alguma forma, em vez de estar a valorizar as especialidades da psicologia, está a valorizar aquilo que é uma prática, da psicologia como um todo. E, portanto, nessa perspectiva, uma das coisas que é uma das minhas ambições é que haja, um dia destes, tal como existiam as associações de psicoterapia, desta e daquela, haver uma associação de intervenção psicológica que pudesse fazer este trabalho e que pudesse, por exemplo, prestar este tipo de serviço aos psicólogos e com certeza, fazer e criar condições para que pudesse haver supervisão
para os colegas, no sentido de as pessoas poderem ter recursos, porque daquilo que eu percebo, a não ser que vocês me digam ao contrário, a grande dificuldade é encontrar esses recursos e encontrar essas soluções. Não sei se respondi, Duarte. Mais ou menos. Pronto. Nós, a certa altura, quando estamos a fazer aquela transição do estágio para a efetividade, temos de fazer umas horas de supervisão, outras de intervisão e terapia para desenvolvimento pessoal contínuo. Isso é um bocado mais complicado, parece. É exatamente isso, Duarte. É sobre essas complicações que eu estou a tentar refletir. Eu não tenho dúvidas que é muito mais complicado, mas também não tenho dúvidas que é muito importante que exista. Sim, Portanto, a gente vai ter que encontrar um caminho, sim. não é? E é evidente que se todos tivermos a noção que é muito importante que exista, se calhar, não é mais fácil caminharmos no sentido de encontrarmos soluções, porque eu, para mim, a solução terá que passar, inevitavelmente, se queremos fazer isto como deve ser, pelas organizações. E passa por conseguirmos vender às organizações que isto é fundamental para os psicólogos, e quem os tem que arranjar a maneira de que isto exista. Eu não parece que haja outra solução. Pois. Eu tinha exatamente não é uma questão, é um comentário, se me é permitido falar, Miguel. Com certeza, Anabela, por favor. Antes de mais, boa tarde e obrigada pela comunicação. Eu cheguei um bocadinho mais tarde, mas consegui apanhar a maior parte, creio. O grande problema, ao nível, sobretudo da intervisão, é as organizações onde trabalhamos, eu neste caso trabalho num contexto escolar, a reconhecerem a necessidade deste trabalho, que ao fim e ao cabo é trabalho, e disponibilizar ou aceitar que o psicólogo gaste, que não é gastar, mas que gaste algumas horas do seu tempo neste tipo de formação. E é uma luta com as direções, às vezes consegue-se, outras vezes não se consegue, às vezes ouvem-se algumas bocas e que eram perfeitamente desnecessárias. E a questão, isto é um desabafo, mas também a questão é um bocadinho esta, até que ponto é que a Ordem poderá ter algum impacto aqui? Eu sei que a Ordem não tem poder legislativo, é evidente, não tem poder decisório, não consegue tomar decisões nem impor decisões, mas consegue influenciar. Sem dúvida. E a minha questão era até que ponto é que, de facto, nós, que somos Ordem, todos nós, conseguiríamos, com o apoio certamente do peso da direção da Ordem e de outros órgãos, tornar isto um bocadinho mais válido aos olhos de quem não é psicólogo e quem nos... Eu acho que é fundamental, Anabela, e sem dúvida que a Ordem, não tenho dúvida nenhuma, apesar de não ter direito nem estar mandatado para falar pela direção nem pelo bastonário, mas seguramente, e tenho a certeza que ele diria exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que se está a fazer, e que se espera que agora muito em breve formalmente isso esteja definido, é de alguma forma a definição mais concreta daquilo que são as condições de supervisão e de intervisão e da forma como deve decorrer. Temos inclusivamente um projeto, vamos lhe chamar um projeto piloto, não é bem, mas é aproveitando as facilidades que, por exemplo, na Madeira existe, porque são comunidades mais pequenas e há uma proximidade maior com o poder legislativo e, portanto, dessa forma, com aquilo que é a definição daquilo que são as práticas, torna-se mais fácil e já se conseguiu tornar, institucionalizar, por exemplo, a intervisão, não é? Nos psicólogos, nos colegas que trabalham na segurança social, pelo menos, e estava-se a caminhar para isso também naquilo que eram os cuidados de saúde primários, ok? E, portanto, eu lembro-me que foi para aí o ano passado que fui até à Madeira fazer uma conferência sobre este tema, precisamente por causa disso e nesse âmbito, e da forma, e até se esteve a definir. E, portanto, estive até num grupo de trabalho também que terminou o ano passado e, portanto, os resultados vão sair agora, não é? Onde se esteve a definir aquilo que era a prática da intervisão e da supervisão como se deveria fazer e, portanto, agora, depois mal isso sai, o trabalho é claramente trabalhar junto às instituições, não é? E, sobretudo, naturalmente, do Estado, no sentido de sensibilizar para a importância de que os psicólogos tenham para, no fundo, terem tempo para estas práticas, não é? Que é trazermos, estão a ver, muito menos à dimensão técnica, muito mais à dimensão profissional, porque temos consciência que não há outra solução.
não é? Porque se vamos deixar isto àquilo que é meramente, não é, uma espécie de uma opção, que não é uma opção, é uma possibilidade individual de cada colega, temos consciência que vai ser difícil conseguir resultados visíveis a esse nível. E, portanto, estamos depois a patinar naquilo que, no fundo, queremos, que é promover o mais possível a qualidade, não é, da formação e do treino dos psicólogos. E, portanto, isso é seguramente algo em que a Ordem irá intervir e tentar o mais possível influenciar nesse sentido, isso não há dúvida nenhuma. É um caminho fácil, não é, mas também nenhum deles é, não é? E, portanto, agora temos mesmo que o fazer. Está aqui uma colega Podia a pedir a fazer... palavra. Sim, por favor, deixe-me Sim. só ler só esta mensagem, não se esqueça, só para ver, por parte de um psicólogo fora da gestão também. Isto é uma questão prática depois que é a Ana Catarina Mateus, mas pode ter supervisão no ano profissional júnior com um colega fora da instituição, sim senhor. Diga, Luís. Ora, muito boa tarde, muito obrigado, Miguel, pela sua intervenção, pareceu-me excelente, foi esclarecedora. Enquanto psicólogo ocupacional, mas também psicólogo clínico, gostaria de dizer que no contexto escolar, e sobretudo aqui no Algarve, acabamos por conseguir fazer um pouco de supervisão com a colaboração da Universidade do Algarve, intervisão neste caso. E, naturalmente, a Universidade do Algarve, em parceria com os psicólogos, acaba por, com a compreensão das direções de agrupamento, permitir este tipo de trabalho de encontro presencial e agora com a pandemia mais online, à distância, com alguma regularidade. Isto para nós tem sido realmente muito importante. Mas quer-me parecer que aquelas estruturas intermédias que existiam nas delegações regionais de educação, antigamente direções regionais, que tinham um conjunto de psicólogos que articulavam e mediavam, faziam as pontes com os colegas, até ao nível das suas necessidades no local de trabalho, deixaram de existir. Parece-me a mim que a Ordem dos Psicólogos poderia ter aqui um papel, não só na articulação com a DGE, Direção-Geral de Educação, e com a DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, no sentido de reafirmar o papel de importância de coordenação, de mediação de estruturas intermédias a nível regional. Até mesmo porque, com a descentralização da educação, as competências que transitam agora para as câmaras municipais, para as autarquias, e também com aquilo que se prevê para as comissões de coordenação de desenvolvimento regional, seria importante o papel nas regiões de descentralização e também de proximidade aos colegas que trabalham no terreno. E isto é um trabalho de criar pontes, que tem que ser efetuado por alguém. Naturalmente, alguém que seja psicólogo, que entenda da nossa área. Bem como, quando estamos em escolas, por exemplo, a nossa avaliação de desempenho, está a decorrer agora, é feita por diretores ou subdiretores, ou seja, pessoas que também não entendem um pouco do nosso trabalho. Existe aqui um conjunto de pontos de ligação que seria importante, acredito eu, e se calhar a Ordem já está a seguir esse caminho, de tentar valorizar o papel e, sobretudo, a autonomia técnica e científica que nos é tão querida, mas que é colocada em causa muitas vezes precisamente por isto, porque claramente quem nos avalia não domina a nossa área técnica e científica, no caso das escolas, os senhores diretores e as equipas de direção, e depois, ao nível das delegações regionais, também não temos quem nos coordene, quem nos possa dar orientações da mediação, e acabamos por ser assim um pouco o parente mais pobre por falta de feedback e de relação direta com a possibilidade de maior intervenção. Por outro lado, o papel dos psicólogos nos agrupamentos de escolas, parece-me a mim que devem ser tidos em conta em termos de consultoria, também por parte das direções. Será necessário intervir junto das equipas diretivas, dos diretores de escola, dos conselhos gerais, por parte da Ordem dos Psicólogos, para poder chamar a atenção que somos quadros qualificados e que efetivamente temos tanta competência para poder participar de uma forma ativa na gestão, não digo na administração, nem sequer na direção, mas na gestão e intervenção da linha de futuro dos projetos educativos dos nossos agrupamentos. Mas é necessário aqui um papel da Ordem com uma ponte, com uma estrutura macro que nos valorize e que nos dê este apoio. Eu sei que estará a fazê-lo
Bem, Luís, é isso mesmo. É isso Tem mesmo. aqui vários pontos, peço desculpa. Não, não, por favor, agradeço muito a sua intervenção. Aliás, isto está a ser gravado, segundo me disseram, e portanto impecável, de certeza que foi ouvido e vai ser ouvido. E mais do que isso, daquilo que eu sei, e volto a dizer, não é? Vocês sabem, eu sou presidente do Colégio de Especialidade da Clínica e, portanto, não estou tão dentro, mas daquilo que eu sei, a Ordem já tem feito uma série de coisas, não é? Já tem defendido esta questão da supervisão, isso tenho a certeza, e todo este modelo junto da Secretaria de Estado da Educação, naturalmente, e da importância, não é? Porque, volto a dizer, é difícil pensarmos nisto de outra forma que não seja tentarmos ir por aí. E também já existe uma formação com a Direção-Geral de Educação, em que uma das componentes é exatamente a supervisão, num projeto que é financiado pelo POCH e que, inevitavelmente, também já corre. Ou seja, as coisas estão-se a fazer, não é? Mas o caminho, como nós sabemos, faz-se caminhando e sabemos que, enquanto não temos resultados, muitas vezes é como se não víssemos nada, mas, evidentemente, acho que tem toda a razão, Luís, e agradeço muito essa intervenção, mas acho que é exatamente esse o caminho. É exatamente esse o caminho e é exatamente também para isso que a Ordem serve, para nos ajudar enquanto profissão a conseguirmos promover essa qualidade. Já me deram não sei quantos sinais de indicação que tenho que me ir embora, não é? E portanto agradeço-vos muito a vossa atenção e a vossa paciência e estou seguramente certo que teremos mais oportunidades para nos irmos cruzando e para irmos conversando sobre estas coisas da nossa psicologia, que eu acho que está cada vez melhor, mas que eu acho que ainda pode ser muito melhor, como é evidente. Muito obrigado.